O segredo escondido na herança da família. Gente, senta que lá vem babado dos grandes. Essa história aconteceu com uma amiga da minha vizinha, e quando eu soube, fiquei de boca aberta. Tudo começou quando a dona Iracema, uma senhora muito rica e conhecida no bairro, faleceu aos 87 anos. Ela tinha 3 filhos, Marcos, Regina e Pedro. A família era tradicional, cheia da grana, mas sempre teve uma relação meio estranha. Regina, a filha do meio, era a queridinha da mãe, enquanto Marcos, o mais velho, sempre foi o rebelde. Já Pedro, o caçula, parecia ser o mais certinho, mas era o mais misterioso. Quando Dona Iracema faleceu, todo mundo ficou de olho no testamento. Afinal, a fortuna dela era gigantesca, e os filhos estavam ansiosos para saber quem ia ficar com o quê. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. No dia da leitura do testamento, o advogado da família, Dr. Hélio, reuniu os filhos e alguns parentes próximos na mansão da Dona Iracema. Tudo parecia normal, até que ele começou a ler um trecho misterioso do documento. Antes de dividir meus bens, preciso revelar um segredo que guardei a vida toda. Sei que essa verdade pode mudar tudo, mas preciso que meus filhos saibam quem realmente são. Todo mundo se entreolhou. Como assim? Que segredo era esse? O clima ficou tenso. Foi então que o advogado respirou fundo e revelou. Pedro, o caçula da família, não era filho de Dona Iracema. Gente, imagina o choque. Cara gritando de medo, Pedro ficou pálido. Regina começou a chorar e Marcos, que sempre desconfiou que algo não se encaixava, ficou paralisado. O advogado continuou explicando que Pedro, na verdade, era filho da melhor amiga da Dona Iracema, uma mulher chamada Lúcia, que morreu quando ele ainda era bebê. Como Lúcia não tinha mais família, Dona Iracema o criou como se fosse seu próprio filho, sem contar a verdade para ninguém. Pedro, que sempre achou que fazia parte daquela família, de repente se sentiu perdido. E para piorar a situação, o testamento deixava a maior parte da herança para ele. Ou seja, mesmo sem ser filho biológico, Dona Iracema decidiu que ele deveria herdar quase tudo. Foi um escândalo. Marcos ficou revoltado, dizendo que aquilo era um absurdo, que Pedro não tinha direito a nada e que sua mãe devia estar fora de si quando escreveu aquele testamento. Regina, que sempre foi a queridinha da mãe, chorava sem parar, sentindo-se traída. Afinal, ela achava que ia ficar com a maior parte da herança. Pedro, por outro lado, estava em choque. A vida inteira, ele acreditou que era filho de Dona Iracema. Agora, do nada, ele descobria que tudo era uma mentira. Ele nem sabia mais quem era de verdade. O advogado, muito paciente, explicou que a decisão de Dona Iracema era final e que Pedro, mesmo não sendo filho biológico, foi criado como tal e por isso tinha direito à herança. Mas Marcos não aceitava de jeito nenhum. Furioso, ele levantou e gritou: "Isso aqui é um golpe. Esse advogado deve estar envolvido nessa farsa. Esse testamento tem que ser anulado." Regina, aos prantos, pediu calma, mas Marcos não queria saber. Ele estava disposto a brigar até o fim por aquele dinheiro. Foi então que o advogado revelou mais uma bomba. O testamento também dizia que qualquer um dos filhos que contestasse a decisão da mãe perderia automaticamente sua parte da herança. Gente, o barraco foi armado na hora. Regina ficou desesperada e implorou para Marcos se acalmar, porque se ele levasse aquilo para a justiça, os dois iam acabar ficando sem nada. Pedro, que ainda estava tentando processar tudo, se levantou e disse: "Eu nunca quis dinheiro nenhum. Eu só queria saber quem sou de verdade. Eu cresci acreditando que fazia parte dessa família e agora descubro que tudo foi uma mentira. Vocês acham que estou feliz com isso?" A casa ficou em silêncio. Até Marcos, que estava explodindo de raiva, pareceu se acalmar um pouco. Regina, ainda chorando, olhou para Pedro e disse: "Eu te amei como meu irmão a vida inteira. Isso não muda nada." Pedro sorriu, mas não respondeu. Algo dentro dele dizia que sim, tudo havia mudado. Ele agora precisava descobrir mais sobre sua verdadeira mãe. E foi exatamente isso que ele fez. No dia seguinte foi atrás de documentos, fotos, qualquer coisa que pudesse contar mais sobre Lúcia, a mulher que o trouxe ao mundo. Com a ajuda do advogado, encontrou uma antiga conhecida de sua mãe biológica, que revelou algo ainda mais chocante. Pedro não era filho de um desconhecido. Ele era filho de um homem muito rico e poderoso, que estava vivo e morava na mesma cidade. E não para por aí. O pai de Pedro sempre soube da existência dele, mas por causa de um acordo feito com Dona Iracema, ele nunca tentou procurá-lo. Agora Pedro estava diante de uma nova verdade. Ele não só herdou a fortuna de Dona Iracema,
mas também poderia ter direito a uma segunda herança ainda maior. Mas a pergunta que não quer calar é: será que esse homem vai aceitar Pedro como filho? Ou será que ele vai tentar esconder esse segredo a qualquer custo? Isso, minha gente, é assunto para outro babado. Fiquem ligados, porque essa história ainda não acabou. E se você gostou dessa fofoca, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Pedro. Compartilha com os amigos para todo mundo ficar por dentro desse escândalo. Até a próxima fofoca. Tchau!